Gente, eu estou hoje na Jordânia e o cenário que nós temos aqui atrás é o Val de Jaboque, o lugar onde Jacó atravessou. Não podemos dizer com precisão onde foi, mas no mínimo podemos garantir que estamos próximos. A Jordânia é hoje um país com 97% da sua população islâmica e apenas 3% são cristãos, isso quando juntamos todos os tipos de denominações e expressões do cristianismo. Mas no passado, isso já foi a junção do que poderia ser classificado 4 reinos. Ao norte, o reino de Gileade. Nós temos mais ou menos no que podemos classificar no meio, tanto Amon como Moabe, dos descendentes de Ló. E ao sul, Edom, a linhagem de Esaú, irmão de Jacó. Agora, muito das descrições da Bíblia, do Velho Testamento, aconteceram nesse país. Hoje é um dia de chuva, coisa da qual nós não podemos reclamar, pelo contrário, temos que agradecer a Deus. Fazia 8 meses que não chovia aqui na Jordânia, então isso é uma bênção, é uma dádiva de Deus. Mas o que nós queremos focar hoje é exatamente o cenário que está aqui atrás de nós. Jacó atravessa o Val de Jaboque. O termo Val fala de um despenhadeiro, fala de uma passagem. E nós estamos entre 2 colinas. Na verdade, esse vale ele é o que separava, nós podemos chamar hoje de uma fronteira, uma divisão de territórios entre Gileade e Amon. E o momento em que Jacó cruza isso, ele tem um encontro com o anjo do Senhor. Ele é tocado na sua perna. Ele diz depois, eu vi o Senhor face a face. E esse momento tão marcante na vida de Jacó não é apenas um encontro com Deus. É, na verdade, um recomeço. Algo que nós precisamos entender, o motivo dessa passagem, do encontro que ele tem com Deus nesse lugar, é, na verdade, o que o trouxe para cá. Ele já estava 20 anos distante da sua casa, distante dos seus pais, distante da terra de Canaã. Que hoje, quando fazemos esse trecho de carro, não é assim tão longe. Estamos falando de 60 e tantos quilômetros entre Amã, capital da Jordânia, e Jerusalém, a de Israel. Se cruzássemos numa linha reta e fizéssemos hoje o tráfego que podemos fazer com os meios de transporte da atualidade. Gente, uma curiosidade aqui em Petra, esse prédio que você vê atrás de mim, normalmente se referem a ele como um templo, mas na verdade é uma tumba, a tumba do rei Aretas. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 32, Paulo diz, em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos. Na época, o governo de Aretas se estendia até aqui, a Jordânia, e ele mandou fazer aqui a sua tumba. Quando a Bíblia diz que os magos levaram para os pais de Jesus ouro, incenso e mirra, entregaram aos pais, às vezes a gente não tem ideia do valor disso. Mas nos tempos bíblicos, 1 grama de mirra chegava a valer 2 gramas de ouro. E isso, além de todo o valor que tinha no aspecto material e financeiro, tinha propriedades, inclusive medicinais. Para quem não tem ideia do que é isso aqui, ó. Eles extraem da árvore, de uma planta, e o incenso também é uma resina extraída de uma outra árvore. O motivo pelo qual Jacó está aqui distante é porque ele errou com seu irmão. Isso gerou não apenas mágoa, mas o furor de Esaú a ponto de ameaçá-lo de morte. Ele precisa fugir. 20 anos se passam e agora a poeira começou a baixar. É nesse momento que Deus fala para Jacó, eu quero que você volte. Esse é um momento de reconstrução, esse é um momento de reparação de erros, para que ele volte a trilhar o plano e o propósito de Deus.
palavra de Deus diz em Gênesis 32, 1 e 2, também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse, esse é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Essa expressão, Jacó seguiu o seu caminho, estou lendo Gênesis 32, 1. Jacó seguiu o seu caminho, é porque ele acabou de sair de um encontro com Labão, seu sogro. O mesmo sogro com quem ele morou por 20 anos, a quem ele serviu durante tanto tempo, e o mesmo sogro de quem ele tinha fugido. Seu sogro lhe sai ao encalce, quando finalmente o encontra, porque Jacó sai sem comunicar, sai sem se despedir. Quando finalmente o encontra, Deus dá um sonho a Labão dizendo, não faça nada a Jacó. Eles têm uma conversa, eles praticamente resolvem uma situação e a partir disso cada um segue o seu caminho. É quando Jacó vai seguir o seu caminho rumo a Canaã. Porque agora, depois de 20 anos distante da terra de seus pais, o Senhor falou com ele para que voltasse. O texto diz que ele viu que anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. É evidente não só pelo sonho que Labão tem, para que não faça nenhum mal contra Jacó, como agora a percepção desse movimento no reino espiritual, os anjos de Deus. É notável que Deus está fazendo algo novo na vida de Jacó e Jacó sabe que algo está acontecendo. Na verdade, como falamos antes, a única razão pela qual Jacó está longe de casa foi por causa de uma situação que ele criou com o seu próprio irmão. Agora, 20 anos depois, ele precisa deixar seu sogro para consertar as coisas, porque para que eu e você possamos viver a plenitude do propósito de Deus, nós precisamos saber lidar com pendências, precisamos consertar erros. No entanto, Jacó, ele sai para consertar uma situação familiar criando outra. Deus lhe permite um acerto com Labão antes que vá embora, para que agora ele possa ter um acerto com Esaú. Nós podemos dizer que Deus é um Deus de restauração familiar. Deus é aquele que declarou por boca do profeta Malaquias que ele converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Esse Deus que proporciona restauração familiar, ele está trabalhando na vida de Jacó para colocá-lo de volta naquilo que nós podemos chamar do trilho, do plano, do propósito de Deus para a sua vida. Então, é nesse lugar que Jacó percebe uma movimentação de Deus. Ele manda mensageiros ao encontro do seu irmão. Ele sabe que chegou a hora e o tempo de Deus de realizar os acertos necessários na sua vida. Ele viu como Deus o abençoou diante de Labão. Ele percebe agora a movimentação dos anjos. Ele sabe que um cenário está sendo criado para que o plano de Deus se desenrole na sua vida. E ele sabe que tem que consertar algo com seu irmão. Mas enquanto ele manda os mensageiros, ele está preocupado. E a palavra de Deus diz no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 32, que naquela mesma noite ele se levanta no seu acampamento, o acampamento onde ele tinha ficado. Aliás, ele chama aquele lugar Manaim, que um dos possíveis significados é 2 acampamentos. Ele reconhece o seu acampamento e o acampamento de Deus, os anjos ali estabelecidos. Naquela noite ele se levanta, ele toma toda a família, ele os faz passar justamente por esse val, por este despenhadeiro, aonde é chamado Val de Jaboque porque nós temos entre as duas colinas, no meio do vale, um rio. Poderemos definir ele como um riacho, não é um rio de muita expressão. Ele é alimentado por fontes na Síria e quando acontece? Nessa vez hoje, podemos dizer, foi o que o guia nos falou aqui, são 8 meses que eles estavam esperando por chuva e agora a chuva começa a alimentar esse rio. Na hora de atravessar esse rio ou esse riacho, a palavra de Deus fala de algo especial e eu quero ler isso. Gênesis 32, 22 diz, levantou-se naquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou e fez-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E a Bíblia diz, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Lembrando que esse processo de travessia começa à noite. Lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem e disse esse, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevalecestes. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Esse encontro que Jacó tem muda completamente a sua vida. Aliás,
o anjo do Senhor, e o que nós temos aqui é uma teofania, uma aparição do próprio Deus. Pergunta qual o seu nome, e ele responde, meu nome é Jacó. Interessante que há um significado por trás do nome Jacó. A palavra de Deus nos diz que o significado do nome Jacó é usurpador, enganador. Eu olho para esse texto e imagino que talvez o que a gente possa ler nas entrelinhas é Deus perguntando, quem tem sido você, Jacó, até hoje? Porque nome na Bíblia fala de identidade. Quem é você? E ele diz, eu sou um enganador, eu sou alguém que tem errado, eu sou alguém que tem falhado. Mandei mensageiros encontrar o irmão que eu enganei 20 anos atrás. Minha vida tem sido marcada por isso. Mas o Senhor declara para ele, você já não mais será chamado Jacó. Mudança de nome na Bíblia, mudança de identidade. Deus está dizendo, eu não vou mudar apenas a sua história, eu vou mudar aquilo que você é. Você será chamado Israel. Israel é a combinação de 3 palavras, Israel, que junto significa o homem que tem o poder de Deus. Nós olhamos essa declaração, você lutou com Deus e com homens e prevaleceste. Algo que eu e você precisamos entender é que ao longo da caminhada, às vezes lutamos lutas que são até desnecessárias. Em algumas dessas lutas, Jacó não precisava ter criado conflitos. O que ele acabou de resolver com Labão foi um conflito desnecessário. O conflito que ele está para resolver com seu irmão foi um conflito desnecessário. E ainda que houvesse graça de Deus se manifestando para isso, nós temos que ser honestos e reconhecer, não precisava ter sido dessa forma. Mas é diante desse encontro, é diante desse recomeço, que eu quero que a gente possa observar junto algumas coisas. E a primeira delas, que eu destaquei aqui, é que é possível errar mesmo quando Deus tem planos para as nossas vidas. Evidente que Deus tinha um plano para Abraão, que se desdobrou na renovação da promessa a Isaac, que continuaria a partir da próxima linhagem. Nós vemos um Esaú que não valorizou o plano e o propósito de Deus e vendeu seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Nós vemos um Jacó que está dizendo, eu quero muito poder entrar nessa linhagem, nessa bênção que é transmitida, nesse plano e no propósito de Deus. E podemos dizer, foi aceito, independente da atitude dele ter sido errada. Nós vemos um coração inclinado a querer viver aquilo que Deus tinha. Então, quando ele foge do seu irmão, Gênesis 28, no verso 15, nos mostra Deus fazendo uma promessa. E a promessa foi exatamente a seguinte, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Interessante, quando nós lemos Gênesis 32, a gente gosta de valorizar a declaração de Jacó. Quando ele diz para o anjo de Deus, eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Mas nós podemos dizer que, na verdade, Jacó pegou essa frase do próprio Deus. Quem primeiro disse isso a Jacó em Gênesis 28, antes de Jacó falar isso para Deus em Gênesis 32, quem primeiro disse isso foi o próprio Deus. Ele disse, eu não vou te deixar enquanto eu não cumprir aquilo que eu tenho te referido. Eu tenho promessas para você, Jacó. É basicamente isso que Deus está declarando. Agora, mesmo quando Deus tem um plano para mim, um plano para você, mas mesmo quando Ele tem promessas para nós, é possível ter problemas? Sim. Não significa que a gente deveria se inclinar a cooperar com os problemas, a permitir que eles entrem nas nossas vidas, mas fato é que muitas vezes, infelizmente, a gente permite que isso aconteça. E Jacó errou. Agora, ele tinha promessas de Deus. E eu e você precisamos entender quão sérias são as promessas de Deus. Eu e você precisamos acreditar que o Deus que nos prometeu sabia que mesmo depois de termos promessas, poderíamos falhar. E ainda assim, fez promessas. Há pessoas que quando tropeçam, quando falham, elas parecem acreditar que tudo que Deus tinha prometido já não vale mais. Na cabeça delas parece que Deus mudou de ideia, ou que Deus não sabia que em algum momento elas poderiam falhar. Eu e você precisamos nos lembrar daquilo que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 1, no verso 20, ele diz tantas quantas forem as promessas de Deus. Ele está dizendo, não importa o número, tantas quantas forem as promessas de Deus. Nele está o sim, por meio dele o amém. Para cada promessa de Deus que eu e você temos na palavra, para cada promessa de Deus que eu e você recebemos ao longo da caminhada, o Senhor está olhando para mim e para você dizendo sim, Ele está dizendo amém, Ele está dizendo eu não mudei de ideia. Agora eu e você também precisamos entender e reconhecer que não basta ter promessas, nós temos que lutar por elas. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 18, Paulo diz a seu discípulo, de acordo com as promessas que foram ditas a teu respeito, combate, firmado nelas o bom combate. Então nós temos promessas da parte de Deus, mas precisamos entender que essas promessas, mesmo estando de pé depois dos nossos erros, nós temos que lutar por elas. Parte dessa luta é continuar acreditando, mas parte da luta, nós podemos dizer que é fazer a nossa parte. O que é a nossa parte? É quando entendemos a responsabilidade de cooperar com Deus e construir aquilo que Ele tem para nós como plano e como propósito.
Deus agora fala ao coração de Jacó 20 anos depois. Ele atrasou o plano, o propósito de Deus para a sua vida 20 anos depois. Deus está dizendo agora você tem que fazer a sua parte. Você tem que consertar os seus erros. E ele precisa consertar algo com Labão antes de sair. Ele precisa consertar algo com Esaú 20 anos depois. Há uma necessidade de que haja conserto. E quando nós olhamos para esse princípio bíblico, nós vemos que muitas vezes os consertos podem acontecer de formas distintas. Uma delas, por exemplo, quando Moisés matou aquele egípcio e precisou fugir do faraó, nós podemos dizer que ele atrasou o plano e o propósito de Deus, não apenas para si, mas ele atrasou o plano e o propósito de Deus para uma nação. Deus tinha dito que eles ficariam 400 anos de escravidão no Egito, saíram com 430 anos. É só depois de 40 anos distante que o Senhor fala com Moisés na sarça e diz, já morreram aqueles que queriam tirar sua vida. Eu entendo que Deus está dizendo, Moisés, você criou a confusão. E agora, depois de tanto tempo, a poeira baixou. Nós podemos retomar o plano e o propósito de Deus. As situações que criamos, que talvez não possam ser consertadas, e a gente tem que esperar a poeira baixar. Mas há outras que Deus quer que depois da poeira baixar, como Jacó com Esaú, que então a gente possa realizar o conserto que a gente não fez. Muita gente está fora do plano e do propósito de Deus porque tem falhado, mas está esperando que Deus cumpra a sua promessa sozinho, não entende a sua responsabilidade, que não é apenas de crer, mas de cooperar com Deus. Então talvez você seja uma dessas pessoas que está imaginando que com Moisés o tempo vai resolver tudo, a poeira baixa por si. Mesmo no caso de Moisés, o Senhor o chama a um posicionamento depois. Mas eu quero te dizer, muitas vezes nós estamos nesse mesmo lugar de Jacó, precisando estabelecer conceitos, precisando estabelecer reparações. Às vezes são reparações em relacionamentos, às vezes são reparações com situações que construímos ao longo da vida, às vezes são escolhas. Não podemos dizer todas as possibilidades do que pode ser consertado, mas você sabe, pelo testemunho do Espírito Santo, o que precisa consertar. E uma perspectiva que você precisa ter é que Deus te oferece oportunidade. Deus te dá oportunidade de conserto, Deus te dá oportunidade de recomeço. E quando Jacó finalmente decide cooperar com Deus, é lógico que ele está temeroso. Ele fica imaginando o que pode lhe acontecer, mas o encontro com Deus determina o milagre que ele teria depois ao encontrar seu irmão Esaú. Nesse encontro, ele precisa reconhecer seus erros. Nesse encontro, ele precisa descobrir quem é o Deus que ele serve. Nesse encontro, ele precisa de um toque como aquele, onde ele sai mancando e ele experimenta o que nós podemos chamar de uma mensagem de humilhação e quebrantamento, mas também de um recomeço que vai trazer glória e que vai permitir que o plano e o propósito de Deus se desdobre na vida dele. Da mesma forma como Jacó pôde recomeçar, reparando seus erros, voltando a trilhar o plano e o propósito de Deus para ele, você também pode reparar seus erros, estabelecer os consertos e voltar a acreditar na promessa que Deus te fez e buscar o pleno cumprimento do plano e do propósito de Deus para a sua vida. A minha oração é que o seu coração se permita ser guiado pelo Espírito Santo e não apenas entender a oportunidade que ele te oferece, mas talvez a semelhança de Jacó, que teve aquela visão com Deus chamando ele de volta para Canaã. Essa mensagem seja o chamado de Deus para que você volte a trilhar o seu propósito e estabeleça um caminho de consertos. Na sequência, nós vamos ter uma conversa prática que vai te ajudar a não apenas entender, mas aplicar os conceitos que falamos e voltar a trilhar o plano e o propósito de Deus para a sua vida. A lição que aprendemos com Jacó, como muitas outras na palavra de Deus, é de que, obviamente, todos nós erramos, não somos perfeitos. A questão não é se vamos ou não vamos errar, é como nós vamos lidar com os nossos erros, é a disposição de consertar, de pegar o caminho de volta. Se por um lado a gente pode dizer que Jacó errou ao enganar não só Esaú, mas principalmente seu pai, por outro lado, há algo nobre no meio disso tudo que não se pode jogar fora, que era a valorização dele pela bênção de Deus, o que ele não via na vida do irmão, né? Ele recebe depois uma instrução de não errar como o irmão, que estava se casando com as mulheres da terra, o que futuramente os judeus chamariam de gentios, e ele se ausenta por um tempo, e depois ele volta debaixo de uma direção de Deus, né? Deus de alguma forma confirmou a bênção, ele tem agora um caminho a trilhar, mas ele sabe que para que ele possa viver a plenitude do que Deus tem, não dá para deixar aquela pendência para trás, tem que consertar. E todos nós sabemos que nós também vamos errar,
que os erros têm que ser consertados, mas às vezes a gente não tem a capacidade de resumir de maneira prática o que a gente precisa. Eu gostaria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. Toda volta, né, para esse pedido de perdão exige humildade, você precisa descer, porque não é fácil a gente reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, e eu acho que também o coração dele estava tão cheio de ansiedade, quando ele chegou nesse ponto de estar pronto para voltar, eu imagino todo, né, o medo, o receio, como que vai ser ouvido esse pedido de perdão, e isso acontece nas nossas vidas, quando você tem que, né, muitas vezes o Senhor nos leva pela misericórdia dele nesse lugar de entender que é preciso ter um conserto, né, e a gente às vezes fica com o coração tão apertado, e é um passo de fé também, porque quando a gente faz a nossa parte de pedir perdão, a gente tem que crer que o Espírito Santo vai trabalhar do outro lado, né, e vai gerar cura mesmo nisso, e os relacionamentos são tão abençoados quando há disposição, né, de consertar desde as pequenas coisas, porque às vezes a gente fala coisas e magoa as pessoas, né, às vezes a gente faz grandes coisas que traz muita dor, mas às vezes nas pequenas coisas a gente só dá um sorrisinho depois e acha que tá tudo certo, mas é bem importante a gente reconhecer as falhas e voltar, mesmo nas pequenas coisas, retirando palavras, adjetivos ruins, rótulos, né, às vezes como mãe, né, com os filhos, falando, você fez isso, você não é, volta, perdoa, isso é muito libertador, exige sim humildade, mas é uma bênção. O quadro de Jacó se humilhando é claro, ele vai mandando aquele monte de presente, ele se prostra com o rosto em terra, se chama de servo, e assim como Jacó, todos nós precisamos entender a importância de se humilhar. Normalmente a gente pode ser levado a achar que isso faz de nós o mais fraco, né? Na verdade, o que se arrepende primeiro, o que se humilha primeiro, o que pede perdão primeiro, ele deveria ser rotulado como o mais forte, o mais maduro. E é muito louco como o Jacó teve que realmente voltar para aquilo onde ele errou, né? Que às vezes, quando a gente pisa na bola, a gente faz uma coisa de errado, a gente tenta só cobrir, dar aquela maquiada, em vez de realmente lidar com aquele problema, né? Me lembra muitas vezes de quando uma torneira, uma pia, alguma coisa que começa a vazar, começa a ter um problema, e a gente coloca uma fita, assim, né? Coloca, tenta saldar o negócio, pega um barbante, assim. Gambiarra é a palavra. Isso, a gente tenta fazer uma gambiarra pra ajeitar o problema, mas sem realmente lidar com aquilo. E naquele momento talvez até parece que a água parou de vazar, você consertou o problema, mas aí vem problemas piores, né? Muitas vezes começa a ferrujar e dá muitos mais problemas. Então é muito importante a gente voltar realmente para aquele lugar onde a gente pisou na bola e lidar com aquilo, né? Porque senão pode gerar mais problemas ainda para nós. Pode ser desconfortável, mas traz um desfecho saudável. Muitas vezes até para quem cometeu uma ofensa ou para quem foi ofendido, é interessante como muitas vezes isso traz cura para os dois lados, e é algo que pode ser, finalmente, você pode mover em frente, depois de parar, depois de passar pelo desconforto, às vezes, de lidar com algo do passado. E realmente eu acho que reconhecer, lidar com o erro é o primeiro passo para não errar de novo o mesmo erro. Até porque o que você acaba pensando, o que você acaba passando, enquanto consertando o que você fez, já te faz pensar melhor em como se proceder dali em diante. E Jesus, sabendo disso, já nos instrui a orar, além de pedir perdão pelos nossos próprios pecados, também todo dia que a gente tenha consciência de que a gente tem que liberar perdão, porque como humanidade a gente precisa lidar muito com ofensas, mas se a gente já tem uma disposição no nosso coração de perdoar, tudo vai ser muito mais fácil, inclusive pedir perdão. Eu gosto de, teologicamente, fazer uma distinção de erro e pecado como coisas distintas, né? Eu posso tomar uma decisão errada, ela não foi a melhor, a mais acertada, mas não é necessariamente uma quebra de princípio. Mas o erro ainda é um erro, e ele precisa ser consertado e reparado. Eu posso ter te ofendido por não ter falado algo de um jeito correto, e a minha intenção não era ofender, eu não percebi que aquilo estava acontecendo, mas se eu descubro o dano de um erro feito, eu tenho a responsabilidade de me envolver no processo do conserto, né? E a gente está falando de questões relacionais, mas é lógico que isso se estende e ainda bem mais abrangente. Recentemente eu ouvi uma mãe, né, falando que por muitos anos ela andou em ignorância, né, no bom trato para com os filhos, porque ela veio de uma família com muitas feridas, e na medida que ela se arrependeu, o Espírito Santo começou a fazer algo no coração dela, e ela entendeu que mesmo que as coisas que aconteceram no passado, né, precisavam ser consertadas mesmo, assim, as palavras ditas, e o Espírito Santo foi lembrando cada frase
coisas que estavam esquecidas na história com os filhos e marcando para sentar com cada um dos filhos e consertando, e isso trouxe uma qualidade no relacionamento familiar deles muito excelente. Eles estão vivendo hoje um tempo novo. Eu achei tão poderoso isso, né? E às vezes realmente tem coisas que ficaram lá para trás. Muitas pessoas se convertem e tem todo um histórico de ações que feriram o coração do outro dentro de casa, com amigos. E eu acho lindo demais como o Espírito Santo realmente faz esse trabalho no nosso coração, de nos levar para restaurar mesmo nesses relacionamentos, para também ser um testemunho do amor de Jesus em nós. Porque quando ele entra, ele faz tudo novo e nos dá a capacidade de viver assim como quando Jacó volta, a qualidade de relacionamento deles como irmão estava sendo restaurada, né? A reaproximação. E o Senhor quer fazer isso também nos nossos relacionamentos. As reparações são fundamentais. E às vezes não é só o pedido de perdão, né? Então, se foi uma declaração ofensiva, um rótulo ruim, um péssimo adjetivo dado, é você recolher aquilo, é você reafirmar algo diferente. Todo caminho de restauração, ele requer a reparação, né? É lógico que a gente entende isso é bíblico e para nós é suficiente, basta a palavra de Deus dizer isso. Mas tomando aqui como um exemplo, como um acréscimo, a título não só de ilustração, mas de acréscimo, os 12 passos do AA, por exemplo, do Alcoólicos Anônimos, envolve um deles, que as pessoas voltem fazendo reparação, porque assim, é estatística, é fato, não é só princípio bíblico. As pessoas não reconstroem as suas vidas sem reparação. Então é muito importante que você que ouve não tente pensar somente agora, né? Eu não tenho nada, porque a nossa reação é quase sempre dizer isso. Mas a palavra de Deus nos mostra a nossa dificuldade em enxergar nossos erros. Nós somos bons para ver os dos outros, os nossos dá um pouco mais de trabalho. Então minha sugestão, reflita, ore e se abra, como aquele disse, ao Espírito Santo, que ele pode mostrar aquilo que você ainda não viu. E mostrando, você pode consertar, isso vai te ajudar a entrar na plenitude do que Deus tem para a sua vida.